Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da mostra Estúdio de Arte Irmãos Vargas Encontra Martim Chambi, em cartaz no Museu da Fotografia Fortaleza. Veja o que teremos mais nesta edição. Você vai saber qual a ligação de Portinari com a literatura. Tem também duas biografias interessantes, a do presidente da CUFA, Preto Zezé, e a do político e mestre em fisioterapia, Ricardo Lotifi Araújo. Nossa entrevista especial de hoje é com o adolescente Pedro Guilherme Lima Ramos, que escreveu Contos da Minha Nuvem. Tudo isso e muito mais no Papo Literário. Você é fã de biografias? Então, um bom exemplo desse gênero, Das Quadras para o Mundo, um livro que conta a história da vida real do presidente da CUFA, Preto Zezé. O intuito é poder também influenciar jovens da periferia. As páginas do livro contam a história de um rapaz que nasceu em uma comunidade pobre de uma grande cidade, fez do hip hop uma forma de luta social e ganhou destaque não só onde vive, mas no mundo. Pode parecer o enredo de uma grande ficção se não fosse a vida real. O livro Das Quadras para o Mundo conta a história de um personagem bem conhecido por nós fortalezenses. Justamente porque ele se transformou num grande ativista social, uma pessoa que veio de um lugar em que as oportunidades eram extremamente raras, mas ele conseguiu construir uma trajetória vitoriosa, conseguiu sair da invisibilidade para a visibilidade, construir um discurso, construir uma narrativa sobre a juventude no nosso país. A obra conta passagens de mais de 40 anos de uma vida marcada por luta social e política, que se tornou um símbolo aqui em Fortaleza. O Preto Zezé sempre foi um batalhador para sobreviver ali nas quadras, ali em Santa Cecília. Foi uma luta muito forte. E nós trabalhamos com as quadras também durante muitos anos. Foi uma batalha também grande de organizar o povo, de ter uma associação comunitária, de ter uma liderança comunitária. Então foi um processo de luta intensa. E essa é uma luta intensa da cidade de Fortaleza. Foi no engajamento nessas lutas sociais que Zezé ganhou visibilidade não somente aqui na cidade, mas no mundo. Visibilidade para ele e também para as comunidades por onde passou. Ele vai falando da vida dele, mas ele vai falando de todos que estavam circundando o grupo dele, dessa juventude, que passa certamente por vulnerabilidades, por cenário de pobreza, né, de violência. Mas é mais interessante quando ele aposta nas possibilidades, nas fagulhas criativas, no potencial criativo que essa juventude tem. Então é um chamado, é um convite, né, para que as pessoas percebam e vejam a juventude, a periferia, de uma outra maneira. Com o livro ele pretende mais do que contar ou imortalizar sua história de vida, mas para que ela sirva também de exemplo para outros jovens. Tudo que está lá aconteceu, tudo é verdade, todos os personagens existem, alguns com o nome trocado, porque também não adianta expor, mas é muito gratificante você poder ver que a gente faz tanta coisa no dia a dia que a gente não sabe o tanto que impacta. No livro a gente conseguir um pouco dimensionar o que aconteceu na vida das pessoas, é muito bacana. Nós temos o poder de abalar, chega de ser prego, é melhor ser o martelo, rapá. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é o deputado estadual Renato Roseno. Confira a dica literária dele. Eu queria sugerir a leitura de Agonia do Eros, do coreano, radicado na Alemanha, professor de filosofia, Byung-Chul Han. Ele é muito conhecido no Brasil porque outras obras dele, como Sociedade do Desempenho e Sociedade do Cansaço, fizeram aqui muito sucesso. Ele continua nessa reflexão sobre a nossa crise na contemporaneidade, agora falando do fim do Eros, de uma sociedade que ampliou o narcisismo, ampliou o consumismo, o hiperindividualismo, o fim da empatia e da alteridade, ou seja, em que as pessoas elas acabam não se permitindo o encontro ao outro quando o outro é diferente, e ele vai resumir tudo isso na agonia do Eros, ou seja,
O eros dessa sociedade, ele está sendo corroído, destruído, por isso somos uma sociedade de tristes e depressivos. É uma leitura super importante, né, uma análise muito bem construída na filosofia, com elementos da psicanálise sobre a sociedade contemporânea. Agonia do Eros, de Byung-Chul Han. Vocês sabiam que, além de ser um pintor renomado, Cândido Portinari também era escritor? Então, Portinari escreveu muitos poemas e, além disso, tinha outra ligação com a literatura. Ilustrou vários livros. Parte desse trabalho pode ser visto na exposição em cartaz na Galeria Multiarte em Fortaleza. Eu estive lá para mostrar um pouco dessa ligação do artista com a literatura para vocês. Veja nas curiosidades literárias. Com um retrato crítico do Brasil do século XX, o artista plástico brasileiro Cândido Portinari apresentou ao país sua visão modernista dos lavradores de café, retirantes, negros, índios, crianças, religiosos e tantos outros que foram eternizados em suas obras. Hoje, parte desses estudos e desenhos raros, feitos com grafite sobre papel, em nanquim de bico de pena e lápis de cor, podem ser vistos na Galeria Multiarte em Fortaleza. Não é uma exposição cronológica, ela é uma exposição que é para abordar o que a gente chama de universo gráfico do Portinari, né? Esses diferentes núcleos e assuntos que o Portinari tinha ao longo da carreira. E um fato curioso, você sabia que o artista também tinha uma relação bem íntima com a literatura? Era muito comum artistas nos anos 30, nos anos 40, produzirem ilustrações. Eles eram convidados pelos autores ou às vezes se ofereciam para fazer essas ilustrações. Portinari foi um deles, Tarsila do Amaral também teve uma produção interessante de ilustrações e mostra também a relação que Portinari tinha com a literatura. Ele que não só fez ilustração para esses livros, como ele também tem uma produção relevante de poemas. A exposição Universo Gráfico de Cândido Portinari é uma parceria com o Instituto Portinari e tem atraído amantes da arte como a Lucimar. A leveza dos traços, né? Eu acho que assim, conquista e a perfeição com que ele consegue repassar isso para quem está vendo, assim, conquista de fato. E quem disse que Portinari é só para gente grande? Maria tem 7 anos e veio conferir de perto o aprendizado adquirido na escola sobre o artista plástico brasileiro. As obras, como que ele fez, eu já vi um desenho dele, os traços, parece que tudo é realista. A Valentina conheceu o artista pelo que a irmã contava e hoje tirou suas próprias conclusões. Eu gostei que ele tenta relembrar algumas coisas do passado, tipo uns desenhos dos escravos. E aqui também podem ser encontrados alguns estudos que deram origem aos painéis Guerra e Paz, produzidos por Cândido Portinari entre 1952 e 1956, e que hoje estão na sede da ONU em Nova York. Como é que funciona a produção, por exemplo, de grandes painéis como Guerra e Paz ou de outros painéis, né? Como é que o artista se prepara. Então, esse processo criativo, que é uma coisa muito íntima do artista, muitas vezes você não tem acesso a isso. Então, essa é uma exposição para mostrar a intimidade e como que funciona o processo de criação do Portinari. A exposição é inédita no Brasil e, por enquanto, só pode ser vista em Fortaleza. Após o intervalo, uma entrevista especial com o adolescente Pedro Guilherme Lima Ramos, que vai lançar na Bienal o livro Contos da Minha Nuvem. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.